E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer um videozinho um pouquinho mais curto, mais teórico também. O projeto do patinete está andando, mas acabou sendo um pouquinho mais difícil do que eu imaginei fazer a parte da suspensão, então eu ainda não consegui terminar. O próximo vídeo vai ser a parte de chassi e suspensão. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre bateria de lítio, tá? Eu falei no início do projeto que eu ia fazer um vídeo separado falando sobre baterias, então eu resolvi trazer esse primeiro vídeo aqui para falar sobre a parte mais técnica da bateria, de como fazer uma bateria, do que você tem que saber na hora de calcular a bateria para que ela atenda o veículo que você quer. E também ali dando alguns exemplos de bateria, de como é que a gente faz os testes, de como é que tem que ser feita a montagem, né? Então nesse vídeo eu vou trazer essa parte mais técnica, né? Esse embasamento mais teórico ali para que quem queira de verdade montar uma bateria monte sabendo exatamente o que está fazendo, né, e fazendo da forma correta ou a melhor possível dentro do que a pessoa tiver de informação e ferramentas, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas baterias, vou mostrar aqui para vocês os equipamentos que assim mínimos que precisa ter para fazer uma bateria com qualidade, né, e já trazer alguns exemplos ali de como calcular a bateria, de o que eu preciso saber para fazer o cálculo da necessidade que a bateria precisa atender. Então fica com o vídeo aí, vou passar aqui um pouquinho mostrando as baterias que eu tenho de exemplo e os equipamentos que a gente vai precisar usar. Bom galera, aqui eu tenho todo o conjunto do que é necessário ali para fazer um veículo, né? E não só a bateria, e eu quero explicar um pouquinho de cada peça aqui, como que ela, o que ela faz, né? E o que que ela influencia na bateria, por que é importante conhecer cada uma delas na hora de montar uma bateria, né? Porque a bateria por si só, ela é só uma parte, mas ela é a parte responsável por entregar a potência para as rodas, para o motor que vai acionar o veículo que você estiver fazendo. Então você tem que saber bastante sobre o motor, saber sobre os controladores para saber que bateria que você vai precisar no seu projeto, tá? Então aqui eu tenho exemplo de dois motores, né? Um motor que a gente vai usar no projeto do patinete. Eu já fiz algumas adaptações aí, quem não viu o primeiro vídeo eu vou deixar aí na descrição. Isso aqui é um motor de drone agrícola que vai ser utilizado para um outro projeto aqui do canal. Ele é um motor extremamente potente, é um motor aí que dá para extrair facilmente dele 8 a 10 mil watts, né? Então é um motor bem forte que a gente vai usar aí para o projeto do canal. Aqui eu trouxe um controlador de exemplo, posso depois demonstrar outros para vocês. Isso aqui é um controlador DC-AC, né? Ele basicamente faz uma conversão da corrente direta da bateria para uma corrente alternada que é utilizada no motor trifásico. É, Aqui a gente tem um exemplo de um pack de baterias. Isso aqui são baterias de drone, né, que estão sendo convertidas para um pack 20S 20 amperes. Eu vou explicar certinho o que é cada coisa referente a essas nomenclaturas. Aqui eu tenho exemplo de células, né? Eu tenho uma célula de drone, né? Uma célula lipo, né? Que é uma composição bem específica ali que tem normalmente propriedades de conseguir entregar muita corrente sem aquecer ou com uma baixíssima resistência interna. Aqui eu tenho uma célula 21700, que é uma célula bastante utilizada em veículos elétricos, né? Ela tem uma boa capacidade, essa aqui tem em torno de 5.000 mAh de carga. Aqui eu tenho uma 18650, a mais tradicional, usada em diversos tipos de aplicações, não só veículos elétricos. Até está sendo menos utilizado hoje em dia em veículos elétricos, né, em substituição por células maiores. Aqui eu tenho uma BMS de exemplo, essa aqui é uma BMS 20S 30 amperes, que eu vou utilizar com esse pack aqui, mas de uma forma bem específica, que eu vou explicar para vocês também. Isso aqui é um balanceador de carga, que é algo extremamente necessário. Boa parte das BMS já possuem essa função de balanceamento, mas esse cara aqui é um balanceador externo com muito mais capacidade. Ele faz a mesma coisa que o BMS, mas com uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Tá? Aqui é um pouco dos equipamentos que a gente precisa para fazer a medição das células, né, e também a montagem do pack. Tá? Então aqui eu tenho uma carga eletrônica,
Essa carga eletrônica ela tem uma função, eu uso ela para duas funções, né, mas ela especificamente é feita para medir a capacidade de uma bateria, ou de uma célula, ou de um pack inteiro. É, ela consegue medir quantos mil miliamperes um pack ou uma célula tem armazenado, tá? É a principal função dela. Mas esse cara é totalmente programável, então a gente consegue muitas vezes também fazer medições de descarga das células. Então eu consigo ter aproximadamente quanto que uma célula consegue entregar de energia sem aquecer demais, sem baixar demais a tensão, né, que são informações extremamente necessárias para montar um pack aí que não vá superaquecer, que não vá entregar pouca potência, né, e acabar tendo pouca autonomia também. E aqui a gente tem também um litocala, que é um equipamento que faz também medição de capacidade, faz carregamento, ele testa resistência. Esses dois caras eles têm funções parecidas, só que o litocala ele também carrega as células, né, enquanto esse cara aqui ele só descarrega a célula. Então eu uso os dois em conjunto. Aqui ele está cheio de fiozinhos aqui porque esse cara aqui é para células 18650, né, do tamanho 18650, e eu acabei adaptando ele aí para outros tipos de célula também, tá? Então vamos agora voltar aqui e explicar o que significa cada sigla, o que eu preciso saber, o que é importante na hora de calcular um pack de baterias. Bom, galera, expliquei um pouquinho aqui de cada equipamento, mas agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre a célula e o que são quais são as características de uma célula e o que elas impactam, né, na hora de montar uma bateria. Vou pegar uma delas aqui de exemplo, né? Isso aqui são células 21700. O que significa ser uma célula 21700? Ela tem 21 milímetros de largura por 700 milímetros de altura, né? Então a circunferência dela aqui são 21 milímetros e ela tem uma altura de 700 milímetros. Então 18650, que é essa outra célula, é a mesma coisa. Ela tem 18 milímetros de largura por 650 de altura. Então, esse tipo de nomenclatura nada mais é do que o tamanho da célula, tá? Depois que a gente entende o que é o tamanho da célula, né, essas nomenclaturas, a gente precisa entender duas características principais que uma célula tem. A primeira é qual a capacidade de armazenamento de carga que essa célula tem. Essa célula aqui é uma célula da Samsung, é o modelo 48X. Essa célula, de forma nominal, ou seja, o quanto que o fabricante informa que em média ela tem de capacidade, porque como isso aqui é uma célula montada com elementos químicos, ela não é 100% precisa, não são todas as células que têm a mesma capacidade. Cada célula tem uma capacidade específica ali que tem que ser testada e medida. Então o fabricante normalmente quando ele divulga, ele fala em média quanto que uma célula tem de capacidade. Essa célula aqui ela tem aproximadamente 4.800 mil miliamperes, ou seja, 4,8 amperes de capacidade. Então isso é quanto de energia ela consegue armazenar. E uma outra característica que também é informada pelos fabricantes é a taxa de descarga e a taxa de carga que uma célula dessa pode trabalhar. Essas células aqui de lítio, formato cilíndrico, em média, elas têm 0,5 C de carga, né? O que é 0,5 C? Ela tem metade, ela pode ser carregada com uma corrente que nominalmente metade da capacidade dela. Então essa célula aqui tem 4.800 mil miliamperes, ela pode ser carregada com metade da capacidade nominal dela. Então eu poderia carregar com uma corrente de até 2,4 amperes, que ela seria carregada sem superaquecer, sem ter danos à célula. Isso é uma coisa bem importante na hora de montar um pack, né? A gente não pode utilizar um carregador extremamente potente se a bateria não suportar essa corrente que está sendo utilizada para carregar ela, tá? Então o C é normalmente falando relacionado à capacidade da célula, né? Então 0,5 C de carga é metade da carga, né? 50% dessa carga. Outra característica dessa célula é a capacidade de descarga que ela tem. Essa célula aqui, o datasheet, que é o documento que descreve todas as características da célula, fala que ela pode entregar 3C de descarga. O que é isso? São 3 vezes a corrente nominal dela.
Então esse cara que tem 4.800, eu consigo descarregar a célula, né? Ou seja, consumir energia dela em até 3 vezes isso, aí que daria mais ou menos 14,4, se a matemática não estiver ruim, 14,4 amperes de corrente, né? Então eu poderia botar um equipamento que consome isso sem que ela conseguiria entregar essa corrente sem que ela se danificasse ou superaquecesse, tá? Então essas informações são extremamente importantes, principalmente a corrente de descarga. Sempre que você for montar um pack de baterias, se atente à célula que você está adquirindo e busque saber essa informação. Procura a datasheet e o modelo da célula no Google, você vai encontrar aí o documento. Se for uma célula de marca assim, um pouco mais conhecida, é bem fácil, algumas outras são um pouco mais difíceis, mas sempre busque essa informação e quando você não encontrar de forma alguma, tenha em mente que uma célula ela vai conseguir, em média, assim, uma célula comum, que não é feita para veículos elétricos, se você está reaproveitando aí de um notebook, de algum outro equipamento eletrônico que tem esse tipo de célula, 1C, uma vez a capacidade dela. Um cálculo conservador, pode-se utilizar até um pouco mais do que isso, mas eu não recomendo passar muito de 1.5, 2 no pior cenário, quando você fala de veículos elétricos aí, que vão consumir uma corrente um pouco maior, ela não é uma corrente constante, né? Conforme você acelera, ela consome mais, se você não acelera menos, consome menos. Então, coloque aí em média 1C, 1.5C da célula que você estiver usando, tá? Por que isso é importante, né? Porque se você adquirir células muito baratas aí, retiradas de equipamento eletrônico, que tem uma capacidade de armazenamento muito pequena, vamos pensar assim, uma célula tem 1000 miliamperes, e ela consegue entregar 1C, ou seja, ela consegue entregar 1000 mAh, 1 ampere de descarga. Quando você vê qualquer patinete aí, desses patinetes da Xiaomi, da Foston, os mais simplesinhos, eles têm aí por volta de 15 amperes de consumo da controladora, né? Então ele vai consumir da bateria 15 amperes de corrente. Então se a gente pegar uma célula aí reaproveitada de notebook, né, que aí tenha 1000 miliamperes, e vamos supor que ela tenha 1C de descarga, eu precisaria ter 15 células ligadas em paralelo na bateria para que ela conseguisse entregar os 15 amperes que a controladora consome sem danificar as células, tá? Então, porque isso é importante assim, porque muitas vezes a gente compra aí um patinetezinho usado, uma bicicleta usada, elétrica, né? E que a gente precisa trocar a bateria, e aí a gente busca na internet aí as células mais baratas que a gente encontrar, tenta montar essa bateria, e ou ela não funciona direito, ou o veículo não fica com a velocidade desejada, com a potência desejada. Então a gente usa aí, vai usar o veículo, ele descarrega muito rápido, não tem potência. Quando a bateria não superaquece, pode até pegar fogo, né? Então é importante saber essas características na hora de comprar células para poder fazer uma bateria que atenda o veículo que você está querendo colocar, tá? Ou não só o veículo, como qualquer tipo de eletrônico, tá? É sempre importante saber quanto de potência esse veículo vai ter. Então, isso também é importante, assim, às vezes a gente quer melhorar um pouco o veículo, dar um pouco mais de potência para ele, vai lá, troca a controladora, coloca uma controladora mais potente e o veículo acaba perdendo autonomia, a bateria superaquecendo, às vezes ele desliga por conta desse tipo de situação. A bateria que está naquele veículo não tem capacidade de atender ao quanto que o controlador está utilizando de corrente, tá? Então, esse é uma coisa super importante. Então, dito isso, o que a gente precisa saber, né? Uma bateria, quando a gente fala de um pack de baterias, que é um conjunto de baterias, como aqui, né, eu tenho 20 baterias individuais montando um pack, né, que vai ter uma tensão que é multiplicada, né? Então eu tenho cada célula aqui totalmente carregada a 4,2 volts, são 20 células ligadas em série, então vai ter uma tensão total de 84 volts e uma capacidade, vai ser sempre a capacidade da menor célula, né? Então eu tenho células aqui que tem 21, tenho células que tem 20, tem células que tem 19. Então a célula que tiver a menor capacidade vai ser a que vai determinar ali, em média,
quanto de capacidade o pack inteiro tem. Por quê? Porque o BMS ele é responsável por proteger a bateria. Ele não vai deixar que a bateria seja descarregada além do mínimo. Então ele está ali medindo a tensão de cada uma das células, de cada um dos S's, na verdade, né? A bateria pode ter várias células em paralelo, então vou explicar rapidamente o que é série paralelo para quem não sabe, tá? Quando eu ligo uma bateria, o positivo da bateria no negativo da outra bateria, eu estou fazendo uma ligação em série. Então eu estou pegando e multiplicando a tensão. Então tinha 4,2, liguei em série com outra bateria, que também é 4,2, eu vou ter 8,4. Tá? Isso é uma ligação em série. Então, conforme eu vou ligando, eu vou aumentando a tensão. Uma bateria de 36 volts, ela tem aí, na verdade, né, totalmente carregada 42 volts, porque ela tem 10 células ligadas em série. E ligação em paralelo, vou ligar o positivo com positivo, negativo com negativo, eu vou manter a tensão, então essa bateria vai continuar tendo 4,2 volts, só que ela vai dobrar a capacidade, vai, na verdade, somar a capacidade. Então, se eu tenho uma célula de 4.800, outra célula de 4.800, eu vou ter 9.600 mAh de capacidade a 4,2 volts. Tá? Então, voltando aqui. Esse pack ele é 20S, então são 20 células em série, um P, só uma célula em paralelo, não tem mais células aqui em paralelo. Então, o BMS ele vai medir cada célula individualmente, cada série aqui. Né? Se eu tivesse mais células, ele mediria a série inteira. E o quanto que eu consigo consumir sempre vai ser a capacidade do menor S. Então, se eu tenho uma célula de 21 e uma célula de 19, o pack vai conseguir entregar 19. Por quê? Quando esse cara estiver totalmente descarregado, embora essa outra célula tenha carga, o BMS vai desligar a entrega de corrente. Vai parar de entregar energia para o equipamento. Para proteger a bateria. Por quê? Essa bateria aqui ainda consegue entregar mais, mas essa aqui já tinha acabado. Então, se ele continuar sugando energia dessa bateria, vai danificar ela. Então, uma vez que eu tenho um BMS, tenho um sistema que faz a proteção da bateria, ele sempre vai fazer essa medição. Né? Como ele também faz o balanceamento, em alguns casos, né, eu tenho uma outra placa que vai fazer isso aqui especificamente. O que é o balanceamento? Né? Eu tenho uma placa que faz especificamente o balanceamento. Então, o que é o balanceamento? O circuito vai medir a tensão de cada uma das séries e vai identificar aquela série que está com menos tensão, ou seja, tem menos tem menos energia armazenada nessa célula, e ele vai tirar a energia de outro S que está, né, de outra célula que está com mais energia e passar para essa que tem menos, fazendo com que todos acabem ficando com a mesma tensão, ou seja, com a mesma capacidade ali de entrega de energia. Então, a ideia disso é que, no fim, assim, se eu tenho uma célula que tem 19.000 mAh e outra que tem 21, eu vou consumir um pouco da energia, essa célula menor vai cair para 17 e a outra vai cair para 19. Quando isso acontecer, a placa vai identificar, opa, eu tenho uma célula aqui que está com 17. Ela enxerga isso através da tensão. Então ela vai chegar, pô, essa célula aqui está mais descarregada que a outra. Então vou tirar a energia dessa célula que tem mais capacidade e vou passar para outra de forma com que as duas fiquem mais ou menos com a mesma capacidade. Ele faz isso bem precisamente, até assim, zerar, ficar com a mesma tensão, a mesma energia armazenada em cada uma, tá? Ele vai fazendo isso em tempo real a todo momento. Então ele vai sempre balanceando. Quando uma descarrega mais que a outra, ele vai lá e tira a energia das outras e passa para aquela, mantendo todas na mesma tensão ali de funcionamento. Tá? Então, o que isso quer dizer? O que eu preciso saber na hora de montar um pack de baterias? Quanto vai ser consumido de energia pelo equipamento? Quem que determina o consumo de energia do equipamento quando a gente fala de veículos elétricos? O controlador. Então, esse controlador aqui, ele trabalha com várias tensões, então eu posso ter equipamentos de 36, 48, 60, 72 e 84 volts. Né? Então, assim, basicamente ele consegue trabalhar em qualquer tensão de 36 a 84 volts. Quanto que ele consome de corrente?
entre 40 e 50 amperes. Eu já testei outros desses aqui que em média ali 44, 45 amperes ele consome no máximo. Ele não chega em 50, nenhum dos que eu testei até hoje chegou em 50. Tem modificações que podem ser feitas nele, mas vamos supor que esse cara aqui consome 40 amperes de corrente. Então eu preciso de uma bateria, de uma tensão que eu, nesse caso aqui, escolher, mas vamos supor que ele seja um equipamento que trabalhe com 60 volts, 40 amperes. Eu preciso ter células que em série cheguem em 60 volts e que consigam, em paralelo, entregar 40 amperes de corrente de descarga, né? Então, nesse caso aqui, essas células, elas são células de 4,2 volts, 20 mil miliamperes de capacidade, só que elas têm 100 C de descarga. Assim, nominal, né? Na prática não consegue entregar tudo isso. Os testes aí que a gente já fez, elas conseguem entregar 180 amperes, basicamente. Então, eu consigo puxar até 180 amperes da bateria, né, de potência, sem danificar essa célula. Então, o que isso quer dizer? Ela atende praticamente qualquer tipo de veículo. Dá para botar numa moto elétrica esse tipo de bateria. Num patinete, numa bicicleta, é uma bateria super exagerada, ou para um veículo extremamente potente, né? Por quê? Se a gente volta aqui para esse exemplo, vamos dizer que esse controlador aqui tenha 60 volts de tensão e 40 amperes de corrente, ele é um controlador que consegue gerar 2.400 watts de potência, porque a potência nada mais é do que a multiplicação da tensão com a corrente. Se eu quiser, eu posso botar esse cara num motor que consiga trabalhar com até 2.400 watts de potência de pico, né? Então, a potência de pico é o máximo, é o pico, é o limite de potência que ele consegue entregar o controlador, e o motor consegue gerar, consumir essa energia e transformar em movimento. Por que potência de pico? Porque isso aqui só vai ser atingido numa situação que eu tiver exigindo o máximo. Então, eu estou acelerando o máximo, estou subindo uma ladeira, isso vai, consequentemente, vou acelerar mais, vai consumir o máximo que ele vai conseguir entregar, são 2.400 watts. Se eu estiver andando em linha reta, numa descida, ele não vai estar consumindo toda essa potência, não vai estar gerando toda essa potência, vai estar gerando menos ali, de acordo com a necessidade, tá? Então, dito isso, o importante aqui que a gente precisa saber na hora de calcular a bateria é qual a potência do controlador que a gente está usando no veículo elétrico. Voltando ao exemplo aqui dessa célula. Essa célula tem 4.800 mil miliamperes. Só que ela consegue entregar 3 vezes essa capacidade. Então vamos arredondar aí para 15 amperes de descarga. Se ela entrega 15 amperes de descarga, o mínimo que eu preciso ter são 3 células em paralelo e 16 células em série. Para poder, 3 células em paralelo, cada uma entrega 15 amperes, eu consigo entregar 45 amperes e o meu controlador consome no máximo 40. 16 células em série, porque ele trabalha em 60 volts e 16 células em série vão dar 60 volts para ele. Então, essa é a conta que você precisa fazer na hora de montar um pack. Qual a corrente que o controlador consome, quanto que cada célula consegue entregar individualmente, e aí você só faz a multiplicação ali, a regra de 3 para isso, tá? Então, esse é o cálculo básico que você tem que fazer na hora de montar uma bateria. Tá? Bom, gente, o que mais a gente precisa saber para montar um pack de baterias? Tem uma outra informação que é muito importante. Lembra que eu falei no início do vídeo? Cada célula aqui ela tem uma capacidade individual, não é uma coisa padrão e perfeitamente igual em todas as células. A gente precisa medir cada uma dessas células para ver a capacidade real dela. Então, bom, gente, por que é importante então medir a capacidade de cada célula? Porque quando eu for montar um pack, eu vou ter células em paralelo. Vamos montar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que eu tenho essas 3 células em paralelo no primeiro S, né, na primeira sequência de células. Vamos supor, essa célula aqui tem 2.000 miliamperes, essa aqui tem 2.000 miliamperes e essa aqui tem 2.400 mil miliamperes. Então, nesse S, eu vou ter um total de 6.400 miliampere-horas.
tá? Então é a capacidade, a quantidade de energia que esse S vai ter para entregar. Nesse outro S eu vou ter 1.800, 1.800 e 2.000. Quando eu somar os três, eu vou ter 5.600 mAh. Enquanto nesse outro aqui eu tinha 6.400. O que vai acontecer? Vamos supor que os demais seguem essa lógica, né? O que vai acontecer? Esse cara tem mais energia que esse. O BMS está medindo todos. Ele vai identificar, putz, acabou a energia desse segundo, mas esse aqui ainda tem. Mas como acabou esse aqui, ele vai desligar. Só que o que eu poderia ter feito para extrair o máximo de energia dessa bateria, né, sem que acabasse um S antes do outro? Aqui eu tinha uma célula que tinha 2.400, enquanto aqui eu tinha uma célula que tinha 2.000. O que eu poderia ter feito? Botado essa de 2.000 no primeiro S e essa aqui de 2.400 no outro. Dessa forma eu ia ter 2.000, 2.000, 2.000. Ia ter 6.000 mAh nesse S. Nesse outro eu ia ter 1.800, 1.800, 2.400. Somando os três também daria 6.000. Ou seja, os meus S's estariam balanceados. Então é isso que a gente fala de balancear um pack de baterias na hora da montagem. É fazer com que a soma de todas as células em paralelo dê a mesma capacidade em todos os S. Tem um sitezinho que você consegue fazer isso. Você mede cada célula individualmente, vai numerar ela, vai dizer célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, vamos supor. Quanto que cada uma tem de capacidade. Você imputa essas informações no site e ele faz o cálculo para você de como que tem que estar organizado. Ele vai dizer, no primeiro S tem que estar a célula 1 e a célula 3. No outro S tem que estar a 2 e a 4. Para quê? Para que a soma de todas as capacidades de cada célula do S dê o mesmo valor em cada S. Como eu falei nesse exemplo, eu poderia ter um S de 6.400 e um outro de 5.600. Só reorganizando, eu faço de uma forma que eu tenha dois S de 6.000. E isso vai fazer com que a bateria seja consumida de forma parelha em todos os S e consiga extrair o máximo da energia armazenada na bateria inteira. Então, isso é o que a gente faz testando. A gente testa cada célula, anota essa capacidade dela e depois organiza as células de forma com que, quando eu some essas três, dê o mesmo valor que quando eu somar essas três. Como eu falei, a gente não precisa fazer isso manualmente. Tem um site aí que eu vou deixar na descrição do vídeo que faz isso, é o Repack, né? Tem que dar uma lida ali como fazer, como preencher os dados, né? Ele não é tão simples assim de preencher, mas não é muito difícil também. Qualquer coisa tem bastante vídeo aí no YouTube também explicando como que você tem que preencher os dados lá. O que vocês têm que ter em mente é medir a capacidade de cada célula para fazer essa organização de forma com que cada S da bateria tenha a mesma capacidade. Aí a gente vai ter um pack balanceado. Por que isso é importante? Primeiro porque quando você não tem um pack balanceado, sempre tem um S acabando antes dos demais. Isso faz com que a autonomia da sua bateria seja menor do que a autonomia estimada. Porque uma ainda vai ter energia dentro dela, mas ela não vai funcionar mais porque um dos S vai ter acabado. Isso é ruim porque a autonomia fica menor, mas também faz com que esse S seja sempre mais desgastado do que os demais, porque ele está sempre próximo do mínimo enquanto os outros ainda têm energia. E isso ao longo do tempo faz com que a bateria danifique. Né? Essa célula está sempre chegando no mínimo, sempre chegando no mínimo, sempre chegando no mínimo. E essa outra aqui ainda não, sempre está ali com 20%, 15%, 30% de carga nela. Então essa célula vai se desgastar menos. As células são medidas por ciclos. Né? O que é um ciclo? É a carga inteira até a descarga completa. Então essa aqui sempre vai de 100 a 20, 100 a 20. Então cada vez ela só vai ter um ciclo inteiro. A cada 10 vezes ela vai ter 8 ciclos, né? Enquanto essa outra de 10 vezes, cada 10 vezes que eu consumo energia, até o zero, ela vai ter 10 ciclos. Vai ter feito com que essa bateria se desgaste mais rápido do que essa outra. Ao longo do tempo, você fazendo isso, essa bateria vai estragar, vai acabar a vida útil dela, né?
pode ser que ela estraga, pode ser que simplesmente acabe essa vida útil, enquanto as outras ainda vão ter carga. O que vai acontecer? Essa célula vai morrer, não vai ter mais tensão. E ela vai matando as outras células, porque agora, se esse cara morreu, acabou a vida útil dele, esse cara que antes tinha 5.600, porque ele estava desbalanceado, esse aqui morreu 1.800, ela vai ficar com 4.800 agora. Enquanto esse outro tem 6.400, esse aqui tem 4.800. Vai fazer com que a bateria acabe ainda mais rápido. E isso vai danificando até que o S inteiro morre. Quando o S inteiro morre, o que acontece? Você liga o veículo, ele, vamos supor, tem 20 células em série, 84 volts. O controlador, ele é programado para dizer o que? A tensão máxima dessa bateria é 84 volts. A tensão mínima dela, vamos dizer que seja 70. Então, até 70 volts, ele vai entender que a bateria tem carga, né? Ele vai medir ali, a bateria está com 75 volts. Pô, então dá para eu funcionar, porque essa bateria ainda tem energia para entregar. Só que o que acontece? Como um S morreu, vamos supor que ela está 100% carregada, botei para carregar lá, carregou tudo. Só que esse S aqui morreu, ele não está sendo carregado. O carregador lá, a energia vai passar, mas não vai ficar armazenada porque não tem mais nenhuma célula funcionando aqui. O que vai acontecer? Eu vou carregar a bateria, ela vai carregar não até 84 volts, vai carregar até 80 volts, porque 79,8, vamos dizer, né, para ser mais preciso. Por quê? Porque um dos S's morreu. Ele não armazena mais carga. Ele nunca morre totalmente, né? Ela vai, na verdade, ele carregar, vamos dizer, até 82 volts, 83 volts, ele vai ter uma tensãozinha ali, mas não está armazenando energia, é só uma tensão nominal ali que fica na célula, ela não tem mais carga, né? Tanto que quando uma célula saudável tem 3 volts, ela não tem mais energia dentro, mas ela ainda tá, quando você medir, ela vai ter 3 volts. Então, o PEC vai carregar ali até 80 e poucos volts, não vai carregar até 84. Você vai pensar, beleza, tá, carregou tudo, ou tá próximo. A gente muitas vezes não fica medindo isso também, né? Dá a luzinha verde no carregador ali, então tá carregado. O módulo vai entender, pô, tem 80 volts aqui, 82 volts nessa bateria. Posso andar aí tranquilo com ela que posso consumir tranquilo a energia dela que vai funcionar. Só que no primeiro momento que eu acelerar, que eu puxar a corrente, esse cara aqui que está com uma tensão ali fictícia, né, nominal, vai ter 3 volts e pouco, sei lá, essa tensão vai cair a 1 volt, a 0 volts, e o BMS vai identificar isso e vai, desligar o equipamento. Aí você vai, carreguei a bateria, andei 5 minutos, desligou. Por quê? Porque eu tenho um S danificado. E o BMS vai identificar que a tensão baixou, abaixo dos 3 volts, quando eu consumo energia, e vai desligar. A maior parte dos defeitos de bateria é isso. Tem um S danificado. Parece que a bateria tem carga, os medidores ali vão ver a tensão da bateria tem 80 volts, então ela está 90% carregada. Você vai sair na rua achando que tem 90% de carga. Quando você for acelerar, vai desligar o equipamento, por conta desse dano. Então a importância de manter um PEC balanceado é fazer com que ele se desgaste de forma proporcional em todos os S, e a bateria tenha uma vida útil maior e consiga entregar toda a energia que tem nela, sem que um acabe antes do outro. Tá? Então, isso assim, é muito negligenciado. Aí, não vou dizer 100%, mas 90% das baterias compradas da China não é feita essa medição individual e esse mapeamento, esse balanceamento das células ali entre cada S para que todos tenham a mesma capacidade. Por quê? Porque dá muito trabalho. Imagina, você vai ter que medir todas as células. Você monta um pack aí, tem a 20S 5P, são 100 células. Você tem que medir 100 células, ver a capacidade de cada uma para organizar elas da forma correta. Isso toma tempo, faz com que perca a produtividade, né? Então, o que o chinês faz? É 4.800, então pega toda célula igual que vai dar certo. E isso faz com que o pack fique desbalanceado. Se você está sempre usando células iguais, mesmo modelo, todas novas, ainda vai ter essa diferença, ela normalmente não é tão grande, mas quando você está principalmente usando células reaproveitadas, né, você desmontou um equipamento, pegou as baterias, aí pegou outro equipamento, desmontou, comprou célula na internet, usado e tal,
Se você não fizer essa medição, você pode ter uma célula de 5.000 e uma de 1.500. E essa célula vai estragar muito mais rápido do que as demais. Em pouco tempo, o seu S inteiro vai ter sido danificado e essa bateria não vai parecer que tem carga. Quando você for andar, ela vai desligar, né? O BMS vai cortar a bateria para não danificar mais, até que você não consegue mais andar com o veículo. Então, esse tipo de montagem, quando a gente faz em casa, tem que ser feita, tá? Já testei várias vezes esse tipo de situação, baterias de modelos diferentes. Por que todo mundo fala, sempre tente comprar baterias iguais? Porque a capacidade delas vai ser muito parecida. E as características dela. Da mesma forma, quando eu compro baterias aí, de vários modelos e tal, eu posso ter uma bateria que entrega 3C e uma que entrega 1C. E daqui a pouco essa bateria que entrega 1C vai danificar antes, porque ela não tem capacidade para entregar toda a corrente que precisa. Isso é um ponto importante. Então, tente sempre comprar células de modelo igual, com as características iguais, né? Mesma capacidade nominal, e mesma taxa de descarga, né? Mesmo Cs de descarga, então 2Cs, 3Cs, 5C, etc. Tente sempre comprar células iguais. E se você comprar células usadas ou reaproveitadas, mesmo novas, né? Se você comprar para montar, faça medição individual de capacidade e organize os S's de forma com que a soma de todas as células daquele S dê a mesma capacidade de todos os outros S's, tá? Então, isso é o mais importante na hora de montar uma bateria. Era isso que eu queria explicar, gente, porque, de uma forma geral, as pessoas não sabem esse tipo de informação, porque não é uma informação tão fácil de ser acessada aí, não tem muita gente falando sobre isso. E tem muita gente aí que está adquirindo veículo elétrico e está tendo problema, está tendo danos aí no equipamento. Alguns pegam fogo, outros param de funcionar. Tem muito profissional ruim no mercado também que sai consertando e não sabe o que está fazendo. Vou deixar umas fotos aí passando no vídeo de algumas coisas que a gente recebe aí nos grupos aí de WhatsApp de técnicos, né, que fazem manutenção de qualquer jeito. O que é importante dizer? Tem muitos profissionais ruins, mas tem profissionais bons também, né? Não vamos generalizar. Não, na verdade, tem bastante gente boa trabalhando no mercado. E, obviamente, o serviço de qualidade é mais caro. Quando a gente fala de bateria, assim, você tem que ter cuidado. Porque a quantidade de energia que vai numa célula dessa aqui é muito grande. Isso aqui, se pegar fogo, provavelmente vai pegar fogo em tudo ao redor dele. Se ela estiver dentro do equipamento, vai pegar fogo no equipamento inteiro. Se o equipamento estiver dentro da sua casa, pode pegar fogo na sua casa. É muito forte isso aqui, é quase um maçarico uma célula dessa. Obviamente uma célulazinha dessa aqui menor não faz um estrago tão grande, mas assim, tem diversos relatos de veículos pegando fogo. Maior parte das vezes são equipamentos que ou tiveram uma manutenção ruim ou uma montagem ruim, e isso faz com que ao longo do tempo ali, os maus cuidados também do dono, ele acabe estragando e muitas vezes causando um desastre aí, né, que muita gente tem prejuízos muito grandes por conta desse tipo de coisa. Ou montou em casa sozinho, não sabia o que estava fazendo, ou levou num técnico ruim, que fez um serviço ruim. Então, assim, o que eu deixo de dica? Vai fazer em casa, tenha certeza do que você está fazendo. Eu sei que o vídeo provavelmente ficou muito chato, muito denso, com muita informação, mas assim, assiste 2, 3, 5 vezes. Se tiver dúvida aí, deixa nos comentários também. No próximo vídeo eu vou mostrar como a medição das células e a montagem do pack, que tem que ter alguns cuidados também para quem for fazer em casa. Tem equipamento aqui de solda a ponto, que é uma solda bem utilizada para esse tipo de bateria. Pode ser soldar com ferro de solda, estanho, pode, mas assim, não é aconselhável porque pode superaquecer a célula e danificar ela, tá? O ideal seria ter um ferro de solda muito forte, uma estação de solda, que conseguisse derreter o estanho e fazer com que grude ali na célula
rápido o suficiente para que ela não aqueça, não superaqueça, tá? Então assim, o ideal é ter uma solda a ponto. Esse modelinho aqui eu adquiri no AliExpress, foi barato, coisa de cento e poucos reais. Ele atende para pequenas baterias, ou você vai ter... Porque ele tem uma bateria interna que ele utiliza para fazer a descarga e soldar, e ela vai descarregando, né? Então você tem que muitas vezes, solda um pouco, põe para carregar, depois que ele carrega você volta, solda mais um pouco, e assim vai. Mas um equipamento desse é importante ter. Eu vou mostrar como usar, os cuidados que você tem que ter, como regular. Ele tem algumas regulagens. Ele é bem simples, mas ele tem algumas regulagens. Vou mostrar a medição das células, a organização delas e a soldagem ali do pack. E a instalação do BMS também, tá? Então no próximo vídeo, vou falar de bateria, vou falar sobre isso. Esse vídeo é um vídeo totalmente teórico aí. Eu sei que é um pouco chato, mas é super necessário para quem vai montar uma bateria. Então o vídeo 2 da bateria vai ser como montar o pack e testar ele, tá? A gente vai fazer um teste de capacidade do pack e também testar aí com o motor e tal. A gente pode fazer um teste de consumo. Vou mostrar para vocês mais na prática como fazer isso. O que eu queria deixar de mensagem? Se você for fazer em casa, adquire esses equipamentos. Eles não são tão caros. Aqui é um equipamento de cento e poucos reais, o Litocala também nessa faixa, cento e poucos reais, e uma carga eletrônica aí uns 200 e poucos reais. Esses três equipamentos e um multímetro já vão fazer com que você consiga montar uma coisa com mais qualidade e que não vai causar danos, né, não vai pegar fogo. Se você prestar atenção nesses detalhes e fizer as medições necessárias, você vai montar um pack aí com qualidade. Então se atenta a isso, não negligencie isso, não compre células aí, saia soldando e monte aí achando que vai dar certo. Você pode botar fogo na sua casa inteira por conta de um descuido desse. Então, mais uma vez, tenham cuidado, tenham certeza que vocês estão fazendo antes de fazer. E se for levar num profissional, uma dica que eu dou, pede para ele mandar fotos de como ficou o equipamento antes dele selar a bateria, botar ali o termorretrátil, que é aquele plástico bonito, azul, preto, que fica em toda a volta das células ali, né, que deixa aquela aparência melhor. Pede para ele tirar foto das células, de como que elas estão soldadas, de como que elas estão organizadas, de o que ele fez para proteger essas células antes de botar o termorretrátil. Tem fotos aí que o pessoal manda dos caras soldando o fiozinho, pega um fio entre uma célula e outra, não coloca o material correto, o cara coloca um papelão entre as células para fazer o espaçamento entre elas. Gente, tem que ter cuidado com isso. São coisas baratas de se comprar, principalmente se for montar um pack ou outro. Mas tem profissionais aí que querem cobrar, são aqueles que cobram o mínimo normalmente, eles tentam economizar em todos os aspectos. Então isso vai fazer com que ele muitas vezes coloque qualquer tipo de material, vai prender as células com fita durex, vai colar com qualquer tipo de cola. Então assim, tem alguns cuidados que precisa ter na hora da montagem. No vídeo 2 eu vou tentar mostrar todos eles. Mas se você for levar num profissional, peça para ele mandar fotos do pack soldado, da BMS instalada e depois dele pronto ali para você, tá? Isso vai fazer com que você pelo menos veja se ele fez um trabalho ali de mais qualidade ou se ele fez algum trabalho de qualquer jeito, tá? Acho que pouca gente faz isso e acho que muito por conta disso acaba tendo problema. Se o profissional reclamar de mandar foto, qualquer coisa assim, cara, leve em outro. Porque o profissional que faz um serviço de qualidade, ele mesmo muitas vezes vai querer te mandar uma foto, mostrar como que tá, porque foi bem feito aquilo que ele fez. Então, não tem porquê ele se negar a fazer esse tipo de coisa. É uma segurança que você vai ter de que pelo menos ele fez da forma correta, fez de uma forma bem feita ali. E, cara, assim, a sua segurança, a segurança da sua família, a sua casa, que está em risco, né? Se for feito um trabalho de qualquer jeito ali, negligenciar esses cuidados. Então, é isso que eu queria deixar nesse vídeo, gente. Desculpa aí se ficou muito chato. Prometo que o próximo vídeo aí vai ser mais prático, vou mostrar o funcionamento dos equipamentos. E então, quem gostou aí, já deixa um like, deixa um comentário. Peço aí que você se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se tiver qualquer dúvida aí também, vamos conversando aí pelos comentários.
A ideia aqui é a gente tentar explicar o máximo possível para vocês. Valeu e até a próxima.